Muito bem, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que nos trouxe aqui nesta manhã para engrandecermos o nome do Senhor, engrandecermos o seu santo nome. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um bom dia, meus irmãos, que Deus venha abençoar nossas vidas, também a você que vai nos acompanhar pela live, pela Rádio Cidade, também que Deus, em Cristo Jesus, venha nos abençoar, venha nos dirigir em todas as coisas, que nesta manhã o seu nome possa ser honrado, glorificado através das nossas vidas. Vamos orar, vamos iniciar o culto, a Escola Bíblica Dominical nesta manhã, orando, pedindo a direção do nosso Deus para o trabalho que iremos realizar nesta manhã. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer pelo que já realizamos nesta manhã, por tudo aquilo que ainda iremos realizar. A Escola Bíblica Dominical, ó Deus, os estudos aqui no templo, nas salas, rogamos ao Teu Santo Espírito que seja propício a nós, pecadores, abençoa a vida de cada um dos professores, as crianças, nós que estaremos estudando aqui no templo, nossos irmãos, amigos que estarão em seus lares, ouvindo, assistindo o culto, que o Teu Santo Espírito também possa auxiliá-los, possa estar também ensinando, instruindo em toda a verdade. Abençoa-nos, ó Deus, com a Tua graça, e que possamos, a cada dia em nossas vidas, agradecermos ao Senhor por tudo que o Senhor é em nossas vidas, e que nós possamos, ó Deus, render o perfeito louvor ao Senhor. Em nome de Cristo, nos ajuda nesse dia e para todo sempre, eu te agradeço. Amém. Muito bem, queridos, vamos ficar em pé, em reverência à santa palavra do Senhor, e vamos fazer uma leitura no Salmo de número 89, nós iremos ler dos versos 1 ao verso 14, e diz assim a palavra do Senhor. Após a leitura, nós estaremos louvando a Deus. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois, disse eu, a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade, tu a confirmarás nos céus, dizendo: fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como Tu és, Senhor? Com a Tua fidelidade ao redor de Ti, dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as amainas. Calcastes a Raabe como um ferido de morte. Com o teu poderoso braço, dispersa os teus inimigos. Teus são os céus, tua a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os fundastes. O norte e o sul, tu os criastes. O Tabor e o Hermon exultam em teu nome. O teu braço é armado de poder, forte é a tua mão e elevada a tua destra. Justiça e direito são os fundamentos do teu trono. Graça e verdade te precedem. Vamos louvar o Senhor nesta manhã. Aleluia. Bom é louvar ao nosso Deus, cantar louvores ao seu nome.
que nós nesta manhã possamos mesmo louvar ao Senhor de todo o nosso coração. Esse louvor ele tem por título: o Espírito de Deus está aqui. Que o Espírito Santo do Senhor Jesus a cada dia possa habitar em nós e agir em nossas vidas, que possamos a cada dia ser moldados pelo Senhor. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder. Declare: ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Cante bem forte: o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, Operando em nossos corações, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. e a cada dia nós possamos estar diante do Senhor com louvores que exaltam o seu santo nome. Podemos assentar, irmãos.
Muito bem, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mais uma vez agradecemos a você que nos visita nesta manhã, a você que nos acompanha pela live, a você que nos ouve através da Rádio Cidade, que a graça do nosso Deus seja com cada um de vós nesta manhã. E já convidá-los a participar conosco das atividades semanais que realizamos de conformidade com a vontade do nosso Deus, iniciando ao domingo, a partir das 9h30 da manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical, esse culto que está sendo realizado nesse momento. E à noite, nós temos o culto evangelístico, tanto aqui no Templo Central e também lá na nossa congregação, na comunidade do Tauaruã. Esses cultos têm início às 19h20. Você é o nosso convidado a participar conosco destas programações. Na terça-feira, às 19h30, nós temos o culto de oração aqui no Templo Central. Na quarta-feira, nós temos a reunião da UBH, União Batista de Homens. Nós nos reunimos aqui no Templo Central às 19h30, com exceção da quarta-feira, que nós nos reunimos lá na nossa congregação no Tauaruã. Na quinta-feira é a vez da UBM, União Batista de Mulheres. As irmãs se reúnem também aqui no Templo Central às 19h30. Sexta-feira nós temos instrução na fé. 19h30 nós nos reunimos aqui no Templo Central para um tempo de aprendizagem, estudo da Palavra de Deus, onde você tem a oportunidade de fazer perguntas referente ao tema abordado no decorrer dos estudos. No sábado, nós temos o Ministério Infantil, EBEC, que tem início às 9h30 da manhã e o seu término às 11 horas. No sábado também nós temos a reunião da UJAB às 19h30, com exceção do segundo sábado. Todos os demais sábados jovens se reúnem aqui no Templo Central. Você jovem é convidado a participar desta programação. Ainda no segundo sábado de cada mês, às 19h30, nós temos a reunião de casais. E aproveitando aqui que estamos dando o aviso da reunião de casais, a liderança avisa que após a EBD, os casais devem ficar para um ensaio. Então, os casais aí fiquem atentos, após a EBD, nós estaremos ensaiando. Também nós temos o trabalho devocional Colheita Diária, que ele vai ao ar pelas plataformas do Facebook e do Instagram, tendo início às 13 horas. Mas se você não pode assistir às 13 horas, fica lá, você pode depois acessar e ali ouvir esses devocionais breves, mas que são muito edificantes para a tua vida. Nós também realizamos pela Rádio Cidade o programa Expressão de Louvor. Ele vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre das 7 às 8 horas da manhã. Você sintoniza ali a Rádio Cidade e você vai ouvir belíssimas canções, a meditação da Palavra do Senhor. E também, ainda pela Rádio Cidade, nós temos o programa Jovens pela Verdade, aos sábados, das 14 às 15 horas. Você sintoniza o teu rádio e também acompanha conosco estas programações. Nós temos um trabalho de assistência e aconselhamento pastoral, terça e quinta-feira, de manhã das 10 às 11 da manhã e à tarde das 16 às 18 horas. No entanto, é necessário que você agende com uma das secretárias da nossa igreja. Você marca o seu horário ali para que você tenha a sua assistência. A irmã Jaine e a irmã Daphne são as secretárias da nossa igreja. Ok, meus irmãos? Então, esses são basicamente os avisos que temos, mas nós temos mais um aviso aí, e a verdade é um convite para as famílias, que a partir de amanhã nós estaremos dando início à Semana da Família, vai de segunda a sábado. Então, de segunda a quarta-feira, se Deus permitir, pastor Arnóbio estará trazendo os estudos da palavra do nosso Deus e as demais pregações, ministrações, o pastor Fábio Maia estará trazendo. E se tudo ocorrer bem, nós estaremos na quarta-feira indo lá na Igreja Presbiteriana. Os demais cultos serão realizados aqui. Então você, família, são nossos convidados a participarem conosco
desse trabalho, desta programação, de segunda a sábado, 7h30 da noite, nós estaremos aqui reunidos em um tempo de aprendizagem da palavra do nosso Deus. Você é o nosso convidado a participar conosco. Então, acredito que são esses os avisos, né? Vamos dar continuidade, vamos continuar louvando ao nosso Deus nesta manhã. Convidamos, amados, a colocar em pé novamente, para juntos continuarmos louvando ao nosso Deus. Mais louvores. Jesus, eu dou a glória, toda honra e louvor a ti, Senhor, a minha adoração, achegando-me ao teu trono e transborda o teu amor. Inunda todo meu coração. A ti, Jesus, eu dou a glória, toda honra e louvor. A ti, Senhor, a minha adoração, chegando-me ao teu trono, que transborda o teu amor, inunda todo meu coração. Tudo que há em mim diz glória, tudo que há em mim diz santo. Porque tua glória encheu o meu viver, para que teu tempo sempre eu possa ser santo, 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 santo. Louvado seja o nosso Deus, que é 3 vezes santo, que a cada dia nós possamos mesmo estar exaltando ao Senhor, que é digno de honra, de glória e de adoração. Eu sei, Senhor, que Tu és poderoso, és um Deus tremendo, Pai de amor.
coloco em tuas mãos, pois és fiel. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois sei quem tenho crido, também sei que és poderoso pra fazer infinitamente mais, pra fazer infinitamente mais. Sim, eu sei, Senhor, que tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Declare bem forte: fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois sei quem tenho crido, também sei que és poderoso pra fazer infinitamente mais, pra fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que nós cremos, infinitamente mais. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois sei quem tenho crido, também sei que és poderoso pra fazer infinitamente mais, pra fazer infinitamente mais, pra fazer infinitamente mais. Aleluia. Podemos sentar. Muito bem, dando continuidade ao culto a Deus nesta manhã, eu gostaria de saber, de perguntar se há alguém dentro da congregação que completou mais um ano de vida no decorrer da semana, ou que esteja completando hoje, que possa ficar em pé, para que nós possamos conhecer o irmão Cosmo, a irmã Rayara, só, irmão Cosmo e irmã Rayara. Então, muito bem. Vou pedir ao pastor Fábio Mar que agradeça a Deus, que ore ao Senhor pela vida desses irmãos. Que bom render graças ao teu nome, ó Altíssimo, e principalmente agradecer pela vida destes dois irmãos, irmão Cosmo e irmã Rayara, que no decorrer desta semana completaram mais um ano de vida. Nos alegramos, Senhor, com eles e rogamos as tuas ricas bênçãos sobre a vida dos teus filhos. Que a tua graça, teu amor sempre constante, a tua fidelidade, Senhor, não se aparte jamais de nenhum deles. Dá a eles longevidade e sempre o teu cuidado, terno e bondoso, possa estar sendo, ó Deus, visto e sentido na vida deles. Nós louvamos ao Senhor e pedimos ao Senhor que possa usá-los graciosamente no teu serviço, no teu reino. E assim, Senhor, nos alegrarmos e te dizermos muito obrigado pela vida deles e por mais um ano de vida que o Senhor tem concedido a ambos. Que a tua bondade e teu cuidado nós possamos também ver e agradecer a cada dia
nós te louvamos, bendizemos e entregamos eles em tuas santas mãos, para que o Senhor, como tem cuidado, continue, Senhor, cuidando deles e dos seus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Parabéns, irmãos, que Deus os abençoe. Vamos dar continuidade, louvando a Deus. Nós vamos cantar o hino de número 545. Enquanto estivermos louvando, as crianças vão para suas salas, com os professores aprenderem a palavra de Deus, e logo após o cântico nós estaremos recebendo o estudo da palavra. 525. Vinde a Jesus, Ele ganhou os bênçãos na cruz. Os pequeninos Ele conduz. Ó, vinde ao Salvador. Que alegria, sem pecado ou mal, reunidos todos afinal, juntos na pátria celestial, perto do Salvador. Já sem demora todos convém ir caminhando a glória de além. Cristo vos chama, quer vosso bem. Ó, vinde ao Salvador. Bem forte. Que alegria, sem pecado ou mal, reunidos todos afinal, juntos na pátria celestial, perto do Salvador. Que ama os meninos, Cristo vos diz, Ele quer dar-vos vida feliz, para habitar no lindo país. Ó, vinde ao Salvador. Que alegria, sem pecado ou mal, reunidos todos afinal, juntos na pátria celestial, perto do Salvador. Eis a chamada, vinde hoje a mim, outro não há que vos ame assim. Seu é o amor que nunca tem fim. Ó, vinde ao Salvador. Que alegria, sem pecado ou mal, reunidos todos afinal, juntos na pátria celestial, perto do Salvador. Saudações a todos, em especial aqueles que nos visitam nesta manhã. Eu quero convidá-los a abrirmos a Escritura em Êxodo, livro de Êxodo. O capítulo é o capítulo de número 9. No último domingo nós estudamos os 12 primeiros versículos desse capítulo 9, que trazem a narrativa da quinta e da sexta praga que Deus enviou sobre a terra do Egito. Os juízos de Deus, o quinto e o sexto juízo de Deus sobre o Egito. A peste nos animais e as úlceras, os tumores, não é? Os tumores. O texto deixa claro que as pragas que sobrevieram sobre o Egito foram pela intervenção sobrenatural divina. O texto também deixa claro que foi justamente na hora predita por Deus, através de Moisés, porta-voz de Deus. E outro fato é que as pragas, elas tinham uma intensidade extraordinária, não é? E que só foram removidas pela intervenção divina. Para que Faraó não pensasse que as pragas ou os acontecimentos que estavam sobrevindo sobre o Egito fossem obras do acaso ou coisas naturais, oriundas, não é? Da natureza, ok?
E eu acredito também, que eu preciso salientar algo nos estudos, que o registro bíblico desse acontecimento, né, desses acontecimentos que sobrevieram sobre o Egito, a Bíblia é o único registro histórico, desses acontecimentos, que são datados de cerca de 1.500 anos antes de Cristo, ou então 3.500 anos antes de nós. Ok? O único registro desses acontecimentos que nós temos, históricos, é o registro bíblico a respeito desses fatos. E hoje nós estudaremos a narrativa de Moisés sobre a 7ª praga. Então vamos à leitura, que se estende do versículo 13 até o versículo de número 35. E eu gostaria de ler essa porção e pedir a sua atenção ao texto sagrado, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo para que me sirva, pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem seja semelhante a mim em toda a terra. Pois eu já poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e o teu povo, com pestilência, e terias sido cortado da terra. Mas deveras, para isso, te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Ainda te levantas contra o meu povo para não deixá-lo ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei cair muito grave chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que se acharem no campo e não se recolherem à casa, em caindo sobre eles a chuva de pedras, morrerão. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Até aqui a leitura, depois nós vamos prosseguir à medida que eu exponho o texto sagrado. Pai, muito obrigado, rendo graças ao Senhor, te agradeço pela oportunidade de mais uma vez compartilhar da palavra, e que ela, Senhor, seja de encorajamento, fortalecimento, crescimento para a vida dos cristãos e para aqueles, Senhor, que ainda não se submeteram à tua palavra, possam, Senhor Deus, dar ouvidos a ela. Assim nós choramos, te bendizemos, entregando aos teus cuidados as nossas vidas e suplicando que a tua bondade, o teu cuidado seja conosco, que o teu Espírito possa nos ajudar, e que as palavras que saírem dos meus lábios e o que vier da meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor meu, Deus meu, rocha minha, Redentor meu. Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Meus queridos, nós vamos estudar hoje a 7ª praga, ok? E nós temos diante de nós a mais longa de todas as narrativas das pragas do Egito. Essa é a mais longa, não é? Não sei se você percebeu, nós temos do versículo 13 até o versículo 35, e é a mais longa narrativa das pragas que Moisés nos fornece, não é? E uma explicação, essa praga também nos traz uma explicação muito necessária sobre o que Deus está fazendo. Essa praga aqui esclarece, não é? Traz a nós
a explicação muito necessária a nós sobre o que Deus está fazendo no Egito. No Egito, não é? Muito bem. Veja o versículo de número 16, porque é aqui que elucida tudo isso. Não é? Deus poderia, no versículo 15, Deus diz, olha, eu poderia já ter te exterminado, né? Feito você cinza e pó, e todo o teu povo. Eu poderia muito bem já ter acabado com o Egito todo, e dado até o Egito para Israel. É isso que Deus está dizendo aqui. Mas olha o versículo, diz, mas deveras, deveras, para isso te hei mantido. Eu não te matei ainda, Deus está dizendo para ele, eu não te matei ainda, é isso mesmo. É o Deus da Bíblia, eu não te matei ainda, eu estou mantendo tu em vida. Por quê? Porque eu quero mostrar para ti o meu poder, e eu quero que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tem pessoas que estão sendo mantidas vivas, sinceramente, para Deus mostrar nelas o poder dele. Estão em plena desobediência, vivendo uma vida, totalmente contrária à vontade de Deus. E Deus está mantendo elas, para mostrar o poder dele sobre elas. Como o faraó. Temos muitos faraós espalhados, irmãos. Muitos. Muito bem. Mas vamos ao texto. Vamos ao texto. E a primeira coisa, versículos 13 a 19. Primeiro ponto aqui é Deus, ele ordena que Moisés fale a Faraó pela 7ª vez. Versículos 13 até o 19, uma porção do texto que eu li. Veja, nós vamos ver que aqui segue-se o padrão estabelecido da ordem de Deus, ok? Na narrativa, segue o padrão que Deus estabeleceu, em que Moisés vá a Faraó em audiência com a seguinte ordem: assim diz o Senhor, deixa ir meu povo para que me sirva. Note que segue a mesma, a mesma ordem. A narrativa de Moisés, ela pela 7ª vez que nós temos aqui, ela é direta e com essa mensagem: deixa ir meu povo para que me sirva. Veja que a frase aqui ao mesmo tempo, coloca aqui, entre Yahvé, o rei dos hebreus, veja, dizendo assim, eu sou o Deus dos hebreus, ok? E o objetivo também da escolha. Preste atenção nisso. Veja o texto. Note isso aqui. Assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus. Ele está dizendo assim, eu, Yahvé, sou o Deus deles. Eu escolhi eles. É isso que Deus está dizendo aqui. Vai com o faraó e diz que vocês são meu povo e que eu escolhi vocês. Ok? A frase significa muito mais do que ir a uma peregrinação religiosa de 3 dias. A frase aqui significa muito mais do que ir ao Sinai com sacrifícios apropriados, meus irmãos. Ok? A frase aqui, Deus está dizendo, eles são o meu povo, e está dando a razão pela qual ele escolheu esse povo. Eu escolhi eles, e escolhi eles com um objetivo, para eles me adorarem. Não é apenas uma peregrinação, não é apenas sair 3 dias e ir até o Sinai, para oferecer sacrifícios, e sacrifícios apropriados. Você lembra que sempre nos relatos anteriores, Faraó começa a ceder um pouquinho, não, vocês vão lá 3 dias, não, ofereçam aqui mesmo, olha, vocês vão até a fronteira só, tá bom? Aí vocês voltam. E Deus aqui está dizendo assim, não, eles são o meu povo, e eu escolhi eles para servir-me, e não somente fazer uma peregrinação ali e voltar. Eles vão sair daí, porque eu quero que eles cumpram o objetivo pelo qual eu escolhi eles. Nesse versículo. Meus amados, os hebreus não adoravam a Deus de maneira plena no Egito, tá?
com os sacrifícios que Deus havia requerido, como Deus havia estabelecido e praticado anteriormente, desde Abel e pelos patriarcas. Eles não estavam adorando a Deus plenamente, eles não podiam, no Egito, oferecer sacrifício. E as razões eu já tenho explicado nisso. Em cada domingo eu tenho explicado o porquê de eles não poderem ali oferecer os sacrifícios, não é, de animais como Deus havia estabelecido, porque esses animais, eles eram, que Deus requeria, eram sagrados. E se eles oferecessem aquilo ali, era abominação para os egípcios. Preste atenção que no versículo 14, não é? É muito precioso esse versículo 13, não é? Eu vou voltar a ele, porque isso aqui também fala sobre nós. Nós fomos escolhidos em Cristo com um propósito. E a palavra servir é cultuar. Olha, eu quero que você pare um pouquinho aqui. Porque servir, tá? É prestar culto. Nós sabemos que há o serviço cristão, né? Mas é o principal serviço do cristão. Prestar culto a Deus. Ok? Prestar culto a Deus. E no versículo 14, veja o versículo 14, diz assim: pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração. Aqui nesse versículo, o objetivo, ok, secundário, é apresentado mais uma vez, para que Faraó conheça a singularidade de Yahvé como o único Deus. Veja, pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Mais uma vez, o objetivo secundário é apresentado aqui. Para quê? Para que Faraó reconheça a singularidade do Senhor, de Yahvé, de Yahweh, como o único Deus. E ao anunciar a sétima praga, Deus revelou que os acontecimentos daqueles dias eram um cumprimento do plano divino, de usar a vida e a pessoa de Faraó para que o nome dele e o poder dele, o Deus dos hebreus, fosse proclamado. Deus deixa isso bem claro. E nos versículos 15, preste atenção, Deus também deixa bem claro que Faraó fora tratado com misericórdia e a vida dele fora poupada e prolongada. Olha o versículo 15. Pois eu já poderia ter estendido a mão para te ferir. Aqui Deus está deixando bem claro, eu tenho tratado de misericórdia contigo. Apesar das pragas anteriores, Deus está dizendo assim, olha, eu estou te tratando com misericórdia. A sua vida foi prolongada, eu tenho prolongado a sua vida. E no versículo 16, preste atenção, Deus diz, te mantive com vida, mas deveras, para isso te hei mantido em vida. Não pode ser outra coisa. Não é no trono, mas em vida. A paciência e a longanimidade de Deus é o tema do contexto, é ou não é? Paciência, o Deus longânimo, o Deus paciente, misericordioso, mas que o juízo vai vir. O teu dia vai chegar. Eu tenho te poupado, mas o teu dia vai chegar. E nós vamos ver que isso vai acontecer, né? Mas que o Faraó não sabia nadar, então ele teve um problema sério lá, né?
na frente. Mas bem, e também Deus explica para que o nome e o poder de Yahvé fossem exaltados. Olha o versículo 16. Então eu tenho te mantido com vida por 2 motivos. Primeiro, que eu vou mostrar o meu poder para você. Vou te mostrar que tu não é poderoso como tu pensa que é. E para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Preste atenção que os versículos aqui nos dão 3 motivos para Deus não ter destruído o poder do Egito de uma vez por todas. Eu quero lembrar a você que o Egito era a maior potência do mundo daquela época. Você pode compará-lo aos Estados Unidos hoje. É a maior potência econômica, militar do mundo. Já pensou Deus fazer assim, ó? Estalar o dedo? O Trump está brincando, né, com dinheiro, porque ele tem reservas. Por isso ele pode fazer isso. Ele está brincando com a China, porque ele pode, mas ele não pode brincar com Deus. Ele pode brincar com o governo da China, com os outros governos, pintar e bordar. Mas com Deus ele não pode. Mas aqui os versículos dão 3 motivos para Deus não ter destruído o poder do Egito de uma vez por todas, ok? Primeiro motivo, que Deus tinha o interesse de manter a vida de Faraó para o grande final. Primeiro motivo, sabe por que eu não vou destruir tudo? Porque eu quero te deixar para o final. Desculpa a expressão, tu és a cereja do bolo. Quero deixar, não vou destruir tudo, porque eu quero deixar para o final. Segundo motivo, porque ele queria mostrar o poder dele para Faraó. Terceiro motivo, Deus se propôs tornar conhecido o seu nome em toda a terra, por meio do que estava acontecendo ao Egito. E eu quero dizer para você, o propósito de Deus funcionou. Os planos dele não foram frustrados. O plano de Deus funcionou. Os povos receberam as notícias do que ocorrera na terra do Egito. É só você ler o Pentateuco, você vai começar por aí. Israel começa a caminhar e diz, poxa, lá vem aquele povo que o Deus dele destruiu o Egito, acabou com tudo, arrasou tudo, ficou um caos lá. Então o plano de Deus funcionou. As nações receberam as notícias do que ocorrera na terra do Egito naqueles dias e de como o nome do Senhor se mostrou vitorioso sobre o Faraó e os deuses do Egito. E eu quero dizer para vocês, foi mais longe. 1 Samuel capítulo 4, verso 8. Você pode ir lá no tempo de Samuel, passou aí todo o Pentateuco, Josué, Juízes, chega em Samuel. Lá no capítulo 4, verso 8, você vai ter uma referência aí, não é? Disso. Muito tempo depois que o nome de Deus ficou, não é? Conhecido em toda a terra, pelos acontecimentos que ocorreram onde? No Egito. No Egito. Os filisteus aqui, não é? Pensaram 2 vezes, não é? Então, veja o que diz o versículo 8. Ai de nós, disseram os filisteus. Ai de nós. Estamos fritos, né? Mais ou menos isso na nossa linguagem comum.
Quem nos livrará das mãos deste grandiosos deuses? Eles pensavam, não é? Eles eram politeístas, eles também pensavam que eram vários, mas só tinha um. São os deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de pragas, muito tempo depois. E até hoje, irmãos, isso ecoa. O plano de Deus funcionou, não é? Veja, versículo 17, não é? O que diz ainda? Veja que Deus faz uma pergunta retórica a Faraó, não é? E é interessante que no hebraico, tu ainda vai continuar colocando obstáculo? Não é? Ainda te levantas contra o meu povo? Tu ainda vai continuar levantar é colocar obstáculo. A palavra levantar no português, no hebraico, traz o sentido de que tu vai continuar colocando obstáculo para não deixar o meu povo ir. E a pergunta é retórica. Retórica. Sim, vai continuar assim. Não é? Sinal de que Faraó estava se opondo. Então, se a primeira parte vai aqui, né, eu quero colocar isso diante dos irmãos, nesse contexto aqui. Agora, preste atenção que no versículo 18 a 21, Deus, ele anuncia a 7ª praga. E ele diz assim, não é? Eis que amanhã, por este tempo, farei cair muito grave chuva de pedras, como nunca houve no Egito. Isso quer dizer que já caía, tá? Isso é comum naquela região, é o que nós conhecemos por granizo, tá bom? Principalmente naquela região do delta do Nilo, tá? Muito bem. Como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Veja que a 7ª praga, não é? Que o coração endurecido de Faraó provocou, foi a chuva de quê? Granizo. Deus diz assim, como nunca houve coisa igual, desde que o Egito foi estabelecido. Você sabe quantos anos fazia que o Egito havia sido estabelecido? 1.900 anos. Você acrescenta 3.500 anos, não é? Mais 1.900 anos aproximadamente, você vai ter aí, não é? Deus está dizendo, olha, vocês já estão como nação há 1.900 anos. Pois vai cair uma chuva de pedra que vocês nunca tiveram nesses 1.900 anos. O Egito é velho, né? Muito bem. Então, no Egito, chuvas e granizos eram acompanhados, tá, de relâmpagos, tá? Relâmpagos e trovões. Mas eram ocorrências muito raras, muito raras, muito raras. Havia em certas ocasiões, mas eram acontecimentos muito raros. Normalmente, não é? E nesse período, também os rebanhos permaneciam no campo de janeiro a abril. Preste atenção ao texto, porque veja bem, versículo 19, é muito importante esse versículo aqui. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que se acharem no campo, e não se recolherem a casa, em caindo sobre eles a chuva de pedras, morrerão. Normalmente, entre os meses de janeiro e abril, era o período em que os animais permaneciam no campo. Por que eu estou tratando isso? Porque eu quero situar, eu quero datar aproximadamente quando aconteceu isso. Tá? Na cultura egípcia, tá bom? Os rebanhos permanecem no campo, e não só na cultura, por questões climáticas também, tá? De janeiro a abril.
É nesse período, janeiro a abril, que os animais ficavam no campo. Então nós vamos situar esse acontecimento entre janeiro e abril nesse momento, tá? A chuva de granizo aconteceu neste período, porque depois desse período, janeiro a abril, não é? Como proteção contra o calor, os animais eram colocados em estábulos. Então, se manda recolher, é porque os animais estavam soltos. E era o período, porque o sol, não é? Depois desse período, o calor era intenso, e os animais morriam, geralmente de sede e até de insolação. Muito bem. Duas coisas devem ser destacadas aqui no versículo 19. Primeiro, a misericórdia de Deus. Eu estou dando aqui, presta atenção, já estipulei um tempo de janeiro a abril, período em que o gado ficava no campo, os animais deles. Muito bem. Duas coisas eu quero destacar ainda aqui, tá bom? No versículo. Primeiro, a misericórdia de Deus. Sim, dando oportunidade para aqueles que acreditassem na sua palavra, não é? Veja o versículo de número 20 e versículo de número 21. Primeiro, versículo 19. Agora, pois, manda recolher o teu gado, e tudo que tens no campo, todo animal, todo homem e animal, servos. Por que homem? Homem no campo, sim, os escravos, os servos, tá bom? Que se acham no campo e não se recolherem a casa, em caindo sobre eles a chuva, de pedras morrerão. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Quem ouviu, deu ouvidos à palavra de Deus. Veja a misericórdia de Deus, dando oportunidade aos que acreditassem na sua palavra, para que tirassem os animais. Mas preste atenção, que no versículo 21, nos é dito que houveram os que não receberam misericórdia. Versículo 21, aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. O que aconteceu com eles? Veja a misericórdia de Deus dando oportunidade. Houveram aqueles que deram ouvidos, acreditaram na palavra do Senhor, mas houveram aqueles que não deram créditos à palavra de quem? Isso acontece. Toda vez que a palavra é anunciada, tem gente que dá crédito e tem gente que não está nem aí. Veja que outra coisa aqui é a morte de seres humanos, que é anunciada e registrada pela primeira vez, não é? Até aqui não tinha anúncio nenhum de morte de seres humanos e nem anúncio nem morte, não é? E é interessante que essa morte vai ocorrer somente para a classe mais baixa, não é? Mais baixa, os servos, os que estão no campo, os servos dos egípcios. Versículo de número 19, note aí. Tá bom? Eu já li. E o versículo de número 25, leia comigo aqui o 25. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens quanto animais. Foi anunciada a morte, e houve morte. Feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo, e quebrou todas as árvores do campo. Você começa a pensar, chuva de granizo, geralmente os granizos são do tamanho de uma bola de gude, não é? E o maior granizo que tem se registrado é do tamanho da bola de bola de golfe. Bem, a bola de bilhar, para ficar mais golfe vai ser difícil aqui para a gente, né?
mas bola de bilhar, da sinuca, mais ou menos aquele tamanho, o registro, tá bom? De bolas nesse sentido aí. Esse é o maior registro que temos, porque a gente vai ver daqui a pouco mais ou menos o tamanho dessas pedrinhas que caíram aqui, tá bom? Daqui a pouco a gente vai ficar sabendo que tamanho foi mais ou menos o tamanho dessas pedrinhas aqui. Então, comumente, a chuva de granizo, ela envolve pedras pequenas de gelo, né, que caem do céu, não é? Devido a uma ação atmosférica, e são geralmente do tamanho de uma bola de gude, ou então aquela bola de bilhar, bola de sinuca, no máximo do tamanho da bola de tênis. Fica mais fácil para a gente ver isso. Muito bem, então nós temos aqui o anúncio, e não somente o anúncio, pela primeira vez anunciada, mas é registrado também a morte de pessoas, aqui pela primeira vez. Vai haver morte de pessoas de novo lá na frente, mas aqui é a primeira vez. Versículos 22 a 26, não é? Depois de anunciado, Deus envia a 7ª praga. Versículo 22 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão para o céu, e cairá chuvas de pedras em toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais e sobre toda a planta do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu o seu bordão, voltou o bordão, ok? Para o céu. O Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra, e fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito. Fogo os relâmpagos eram tão fortes que faiscava no céu. Não pense em fogo literal, tá bom? Fogo no sentido, né, do relampejar, que batia no chão e o fogo iniciava, tá bom? Já pensou se fosse numa área de vegetação como a Amazônia, assim, isso aqui? Ficava só a cinza, né? O pessoal da Defesa Civil, dos bombeiros, etc., tem muito trabalho. Vamos lá. Vamos ao texto aqui. Veja o versículo de número 24. De maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras, tão grave qual nunca houve em toda a terra do Egito. Sempre procurando mostrar que aquilo não era algo novo para eles. Eles sabiam que existia chuva de granizo. Eles sabiam que esporadicamente, muito fraco, trovões, relâmpagos, apareciam na região, mas não daquela forma. Desde que veio a ser uma nação, 1900 anos antes, nunca houve, tá? Muito bem. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo quanto havia. Preste atenção. Tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo e quebrou todas as árvores do campo. Versículo 26, somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Primeiro Deus manda que Moisés levante as mãos aos céus e invoque a chuva de pedras. Aqui fica subentendido que, então, e fica claro, que Moisés levantou o seu bordão para o céu, ok? E quando ele levantou, Deus mandou chuvas de pedras, fogo desceu sobre a terra, versículos 22 e 23. No delta, ou no Baixo Nilo, onde se passa esse acontecimento, e cai chuva sim, de granizo, ocasionalmente, entre janeiro e março. Lembra que nós tínhamos janeiro e abril? Vamos diminuir agora. Vamos começar a datar esse acontecimento, não é? Janeiro e março, ok? E o granizo não era desconhecido. Trovões, às vezes, era ouvido. Então, as chuvas de granizo no Egito
né? São com pedras pequenas, ainda hoje cai, pedras pequenas, de pouca força, e quase nunca se sabe de um relâmpago que se produz efeitos letais. O Brasil, vocês sabem, é o campeão, não é? O país campeão de efeitos letais de relâmpagos. É o país que mais morre gente, não é? Por causa de raios, relâmpagos. Porém, a tempestade enviada por Deus, irmãos, não é apenas, ela não somente apresentava todos esses elementos que eles já conheciam, mas também era tão terrível que as pedras de granizo, diz o texto, que caem em proporção e tamanho grande, em grande proporção e em tamanho grande. Duas coisas são grandes aqui: o tamanho das pedras e a proporção que essas pedras caíam. Duas coisas grandes. Então você abre a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 16. O que é grande aqui, né? Deixa eu pegar aqui. Eu tenho compartilhado esse texto de Apocalipse com os irmãos e mostrado que muitas das pragas do Egito, elas virão, não é? Nos últimos dias, tá? No grande juízo de Deus. E a narrativa bíblica traz isso para a gente aqui também, irmãos. É impressionante como a Escritura traz para nós justamente essas circunstâncias e estas coisas, para que nós não venhamos duvidar da palavra de Deus, como alguns duvidaram, ok? Duvidaram. Capítulo 16 de Apocalipse, o versículo 21. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. Você sabe que peso é esse? Alguém sabe aqui? 40 quilos. Você imagina uma pedra de 40 quilos cair lá de cima. Você imagina muitas pedras É a medida que eu tenho de pedra caindo. Então tenho que, se foi algo extraordinário, fora do comum e que não era regular, prepare cabeça aqui, né? Eu não sei quanto pesa um ouriço de castanha. Sabe mais ou menos, meu irmão? Quanto? 12. 2, 3 quilos? 10 vezes o peso do ouriço de castanha. Vou botar no mínimo aí, tá? Esse peso, tá? Eu botei 40, porque é entre 36 a 40 quilos. Então eu vou botar para maior. Eu não vou pensar num Deus com misericórdia aqui, não. Então você imagina aí 15 ouriços de castanha, mais ou menos, né? Bota tudo junto, caindo só num blocão assim. Eu não estou dizendo que o peso era esse, eu estou mostrando para você um texto que vai acontecer uma chuva de pedras nesse mundo aqui, que serão pedras de 40 quilos. Cada pedra. Você imagina a saraivada de pedra que está escrito aqui, né? Então prepare sua cabeça. Vamos para o texto, ok? Versículo de número... A tempestade enviada por Deus lá no Egito apresentava todos os elementos que eles já conheciam, ok? Mas preste atenção que também é tão terrível agora
que as pedras de granizo caem em grande proporção e com tamanho grande, como eu estava dizendo. Trovões retumbavam em saraivadas terríveis, com relâmpagos que varriam o solo. Como diz o versículo, foi uma calamidade sem precedentes. Olha o versículo 24 e 25. De maneira que havia chuva de pedras e fogo, misturado com a chuva de pedras tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, ou seja, sem precedentes, desde que veio a ser uma nação. Versículo 25, por toda a terra do Egito a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo e quebrou todas as árvores do campo. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. A pedra tem 40 quilos. Você imagina caindo lá de cima quantos quilos chegou no chão. Você tem que calcular isso. Não dá para amenizar a coisa aqui não, meu irmãozinho, minha irmãzinha. 40 quilos lá em cima. Agora você imagina que peso é chegando aqui embaixo. Muito bem. Preste atenção no versículo 26. Somente a terra que não enfrentou a situação foi a terra de Gósen. Tem crente que diz que não é tal. Que bênção, não é? Os israelitas que residiam em Gósen não sofrem dano. Não houve chuva de quê? De pedras. Você se prepare, porque você vai ter que enfrentar, ou pelo menos ver uma chuva de pedra. Mas se você for crente, você não vai ser afetado por elas não, tá? Se você pensa que vai ser arrebatado antes disso, eu acho que é bom você pensar 2 vezes. Olha a sua teologia. Preste atenção nela. Quem pensa que a igreja não vai passar pela grande tribulação, tenho certeza, com minhas convicções escatológicas, que vai. Só que nós estaremos na terra de Gósen. Haverá uma proteção. Não me pergunte qual é a proteção, mas que vai ter, vai. Vamos passar ileso. Só os crentes, tá? Só eles. Versículos 27 a 33. Faraó convoca, porque não tem... Sinceramente, eu não encontro na Bíblia 2 arrebatamentos. Se você me mostrar, eu quero, tá? Quer dizer, de crentes, tá? Eu não encontro. Eu encontro só um na Bíblia. Um único arrebatamento. Versículo 27 a 33. Mas minha aula não é de escatologia hoje. Muito bem. Faraó convoca Moisés e reconhece seu pecado contra Deus. Contra Deus. É interessante. Ele vai convocar Moisés agora e vai reconhecer o pecado dele contra Deus. Versículo 27 diz assim: então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e lhes disse: esta vez pequei, o Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam esses grandes trovões e a chuva de pedras. Eu vos deixarei ir e não ficareis mais aqui. Mais aqui. Você lembra, quem estava em casa ficou livre da chuva, mas os escravos, a classe menor, que os governantes não estão nem aí para eles, vocês ficam aí no campo, tá? A terrível demonstração do desagrado divino impressionou seriamente Faraó. Presta atenção, ele ficou impressionado. Afinal de contas, irmãos, o caos está instalado no Egito. E ele entendeu que foi quem? O Senhor.
Faraó entende que aquilo não foi obra do acaso, foi o Deus dos hebreus que fez aquilo. E o Egito está um caos. Pensa nisso. Aqui nós temos problema na agricultura, da maior potência do mundo, e problema na agropecuária, da maior potência do mundo. Não é? Caos instalado, morte para todo lado. E aí outra coisa, mão de obra agora acabou. Não é? Acabou. Preste atenção, Moisés predisse o que aconteceria. Moisés deu um dia em que iria acontecer. E aconteceu exatamente como Moisés havia falado diante de Faraó e dos seus oficiais. Esses fatos faz com que Faraó mande chamar Moisés e Arão e faz uma confissão. Note o texto, preste atenção. Esta vez pequei, Yahvé é justo, e eu e o meu povo somos ímpios. E debaixo do peso das suas convicções, Faraó se humilhou e reconheceu que havia errado ao se opor diante da vontade divina. Só que tem um problema: o arrependimento dele não era sincero. O arrependimento dele não era verdadeiro. O arrependimento dele não era sincero, primeiro por suas palavras. Preste atenção. Por que eu posso constatar isso e você também? Olha o que ele diz: esta vez pequei. Ele já tinha pecado 6 vezes antes. Então, dessa vez eu pequei, as outras não. Olha esse falso arrependimento aqui. Esse é o grande problema de crentes. Não, tá, dessa vez eu errei, mas lá atrás não, lá estava certo. Esta vez pequei. Ele não admite as 6 vezes anteriores que se opôs à vontade de Deus. Isso é um falso arrependimento, é uma falsa confissão de pecados, não é? E a segunda coisa que enfatiza que isso é tudo falso, é que o seu pedido é de quem queria se ver livre dos seus problemas momentâneos. Olha o versículo 28. Olha o falso arrependimento aqui. Falsa confissão, porque ele quer ficar livre dos problemas momentâneos dele. Ele não está aqui preocupado com a vida espiritual dele, que ele é pecador de verdade, que ele reconhece de fato e que ele precisa não se livrar dos problemas momentâneos, que o problema momentâneo que ele está passando é resultado do grande problema espiritual dele. Veja que Moisés, no versículo, eu creio que ficou bem claro isso aqui, né? Falsa confissão, falso arrependimento. Dessa vez eu pequei, das outras não, né? Você vê ele, aquele jeitão dele, né? Agora eu pequei. As outras 6 vezes eu fui desobediente, não obedeci nada, não valeu. Aquilo aí, né? Eu já passei o checklist naquilo. Esse é o grande problema dos crentes. E segundo, que quer ficar livre daquele probleminha, sabe? Esse é o problema dos ímpios. Pede a oração da gente, só para ficar livre daquele probleminha. Eu até toquei nisso, né? Mas não querem nada com Deus. Só ora por mim, eu estou passando por um problema aqui e tal, né? O que eles querem
é apenas ficar livre dos seus problemas momentâneos. Não querem nada com Deus. Não estou dizendo para você não orar por eles. Orem, mas orem sabendo disso. Não seja enganado não. Nem se engane. Veja no versículo 29, que Moisés, ao responder, né? Olha o que ele responde. Respondeu-lhe Moisés: em saindo eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e já não haverá chuva de pedras, para que saibas que a terra do Egito, e a terra toda, é do Senhor, não é tua não. Moisés, ao responder a Faraó, preste atenção, promete que a chuva de pedras cessará, né? E o fato de cessar não é porque Faraó pediu não. Presta atenção. Não é porque tu pediu não. Vai cessar, não é porque tu pediu não, meu amigo. É para que tu saibas que a terra é do Senhor, inclusive a do Egito. Deus vai fazer, mas não é porque, né, tu pediu não. Ele vai fazer para te mostrar que Ele é Deus. Que a terra é dele, inclusive o Egito. Inclusive o Egito, não é? Note que Moisés, ele tem discernimento e certeza. Que homem cheio de discernimento espiritual. Ele tem discernimento e certeza. Ele sabe que tudo não passa de um falso arrependimento por parte de Faraó. Note isso. E olha o versículo de número 30. Quanto a ti e aos teus oficiais, eu sei. Olha que homem com discernimento. Que homem que tem discernimento e disse, isso aqui é falso. Um falso arrependimento. E ele diz assim, eu sei. Ele está julgando o Faraó? Eu vou perguntar para você. Ele conhecia o coração do Faraó? Eu pergunto para você agora. Por que você não acusa Moisés de estar julgando aqui alguém? Se tem uma coisa que Deus dá, é discernimento para os servos dele. Se fosse um crente, não já está me julgando, hein? Não é? Olha essa palavra aqui, olha o versículo aqui, ó. Quanto a ti, porém, e aos teus oficiais, eu sei que ainda não temeis ao Senhor. Faraó, nesse momento, em qualquer igreja de hoje, já era pastor, porque ele confessou tudo. É ou não é? Ele tinha que ser pastor, pelo menos, né? Ou então dono da igreja, porque era o Faraó, pô. Não dava para colocar ele em outro lugar. Irmãos, não vamos nos deixar enganar pelos poderosos desse mundo, que querem usar o povo de Deus. Vamos ter discernimento espiritual. Nós temos aqui um exemplo de realismo teológico encontrado nas Escrituras. Que homem de Deus, com discernimento, quanto a ti, porém, e aos teus oficiais, eu sei, eu tenho convicção, eu sei, eu estou sabendo que tu não vai me enganar não, Faraó, tu não teme a Deus não. Veja, versículo de número 31 e 32, eu vou pular para o 33 rapidamente, eu vou voltar ao 31 e 32, tá? 33, presta atenção. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó e da cidade, e estendeu as mãos ao Senhor, cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Note, Moisés não acredita com discernimento que Faraó vai cumprir a palavra dele, que ele se arrependeu. No entanto, ele atende o pedido para que o monarca fique absolutamente sem desculpa nenhuma. Indesculpável. Vocês lembram dessa palavra aí em Romanos, capítulo 1? Lembra? São indesculpáveis. Está aqui um que entra naquele texto de Romanos, capítulo 1. Eu pulei, mas vou voltar. Versículos 31 e 32.
O linho e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga e o linho em flor. Porém o trigo e o centeio sofreram dano, porque ainda não haviam nascido. As informações aqui é um comentário de Moisés. Você tem que entender que Moisés está na narrativa, de repente ele abre um parênteses, né, como está aqui, e ele faz um comentário para datar o acontecimento. Tudo isso aqui é para datar. Parece, não é, que o que tem a ver? Muito, né? Porque as informações dos versículos aqui são importantes. Por quê? Porque elas fixam o mês em que ocorreu o evento. Lembra, a gente estava no espaço de janeiro aqui? Maio. Depois nós reduzimos para onde? Para abril. Agora nós vamos ficar entre justamente janeiro e fevereiro. Olha que coisa bonita, não é? A Bíblia dando essas dicas para a gente. Ó, que bênção, não é? Quando a cevada, é interessante, o evento ocorreu justamente entre janeiro e fevereiro, que é justamente o período em que a cevada está madura e que o linho floresce. O linho era de grande importância para o Egito, na confecção de tecidos, tendas e etc, tá bom? O centeio e o trigo aqui diz que não sofreram danos, não é? Porque ainda não haviam crescido. Isso ocorre quando? Meses depois de janeiro e fevereiro. Então, nós vamos situar agora esse acontecimento entre janeiro e fevereiro, né? Mas é nesse período aí que aconteceu isso aqui. Veja o versículo então, esse 31 e 32, esse comentário de Moisés aqui, prepara. Por que ele traz esse comentário também? Para trazer uma data aproximada e para nos preparar. Para quê? Capítulo 10, verso 1. Os gafanhotos. Se preparem que vem gafanhoto. Deus está dizendo, olha, pode se preparar. Vai, não é? Ok? Podem se preparar. Tá bom? O centeio vai crescer. O trigo vai crescer, mas eu já estou preparando aí para vocês a próxima. A próxima. Já deu o aviso, né? O aviso está anunciado, vem outra aí. E agora eu vou consumir o resto. E vem depois os gafanhotos. Mas isso vai ficar para outra semana. Veja, preste atenção, versículo 33. O texto diz que Moisés sai da presença de Faraó. Ok? Ele sai da cidade, estende as mãos ao Senhor. Ou seja, essa palavra estende a mão, ele ora a Deus. Esse estender a mão, tanto para iniciar quanto para terminar, é um modo pelo qual, não é, nós entendemos oração no Antigo Testamento. Tá? Ora ao Senhor, que faz cessar os trovões, a chuva e o granizo. Para você não ficar pensando que era só levantar a mão e que todo mundo caía. Tá bom? Não, levantar a mão aqui é orar, tá bom? Não é que levanta a mão e cai. Talvez alguém vai levantar a mão que está com... né? E aí o pessoal cai desmaiado, mas é por causa do problema sério que a pessoa está ali exalando um perfume não muito gostoso. Mas vamos lá. Moisés, se retira da presença de Faraó e da cidade. Estende as mãos, orando, e Deus faz cessar a chuva de granizo. E presta atenção, que ao perceber que as chuvas de pedras e trovões, não é, pararam, surpresa, versículo 34, tendo visto Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar. Olha o falso arrependimento de novo. Daqui a prova cabal, não é? Note aqui, pecou ainda mais. É isso que o texto quer dizer para nós. Endurecendo o seu coração. E nós temos aqui, não é, o acréscimo dos seus oficiais.
com corações não só mais ele. Note que nós temos um acréscimo. Quem estava ao redor dele também. Câncer é assim, né? Esse câncer aqui contamina. Incredulidade contamina, né? Não só ele, mas o texto diz, veja, 35, e assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito. Versículo 34, bem no finalzinho, diz assim, e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. Incredulidade é contagiosa, cuidado, não ande muito com incrédulos. Aqui tem uma lição para mim e para você. Saia de perto deles. Isso é contagioso. Incredulidade, não é? Muito bem. Vamos concluir? Vamos terminar? Primeira coisa, tá? Vou dar algumas conclusões aqui para nós nessa manhã. Nosso Deus é o Deus que criou a natureza, que criou com base em algumas leis. Ele criou e ele estabeleceu leis. Foi ele quem estabeleceu. O mundo funciona, meus irmãos, com leis de causa e que? Efeito. Leis que foram criadas por Deus, estabelecidas por Deus. E que somente Ele pode mudar essas leis. Somente Ele pode suspender essas leis. Ok? Vamos dar exemplo disso na Bíblia? Josué orou e a terra parou. Só Deus pode fazer isso. Ele estabeleceu que a terra deve gerar rotação e translação, translação e rotação, e ele fez parar os movimentos. Ele estabeleceu. E não aconteceu absolutamente nada, porque foi ele que fez. Lei da gravidade. Tem na Bíblia? Tem. Jesus andou sobre as águas. Ele criou a lei, ele pode frear, mudar, ok? Suspender a lei. Ele não multiplicou os pães? Peixes? Eu quero que você entenda isso. Deus, o Criador, usa fenômenos naturais e comuns, ok? Que ele estabeleceu, chuva de granizo, trovões, tá bom? E os transforma em flagelo divino. Ele criou. Ele criou. No versículo 27, temos uma lição, outra lição aqui, que eu toquei já, né, nisso. Veja o versículo 27. Então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e lhes disse: esta vez pequei, o Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Qualquer pastor tinha declarado esse homem um salvo, né? Converteu-se. E tal, aquela festa. Mas temos uma situação aqui bem diferente, ok? Bem diferente, tá? Um arrependimento superficial, bem superficial. Apenas um desejo de ficar livre ou evitar as consequências do pecado dele. Esse aqui é o ponto. E em todo o relato da história, Faraó não aparece como um monstro. Já viram aqui? Ele não aparece em todo o relato da história aqui não é? Ele não aparece como um monstro no relato das pragas. Esse Faraó não aparece como um monstro de depravação, mas ele é como Esaú. Esaú. Lá em Hebreus 12, 17, diz que Esaú procurou choro de arrependimento e não encontrou. Não encontrou. Não é? Um quadro bem comum, bem reconhecível com homens naturais. Não é?
E assim é um alerta para mim e para você também. Cuidado, cuidado. A próxima coisa que eu quero deixar aqui e lembrar a vocês que essas pragas, né, estão sendo lançadas contra os deuses do Egito, para mostrar que somente o Senhor é Deus. Os deuses dos egípcios aqui são colocados sobre o julgamento de Iavé. A praga da saraiva de pedras, ok? Revelou a superioridade de Deus sobre Nut, a deusa do céu. Primeiro, Osíris, Deus das colheitas e da fertilidade. Deus está ali, não é? Declarando a sua superioridade sobre a deusa do céu, sobre o Deus das colheitas e da fertilidade, e Sete, Deus das tempestades. Ele está mostrando que eu é que sou Deus, que, não é? Que manda as tempestades. Então são esses três deuses aqui dos egípcios que estão sendo colocados debaixo do julgamento de Deus. Quero pedir a sua atenção ainda, não é? Para a leitura do livro de Apocalipse, tá bom? Nós vamos já a ele. Eu queria que você prestasse atenção, não é? Para a leitura do livro de Apocalipse, sobre as pragas dos finais dos tempos, tá? Do final do tempo, do juízo de Deus, tá? Com as pragas do Egito. Vamos aos textos. Eu queria muito relacionar essas coisas nessa manhã e levar você a pensar nisso aqui, tá? A leitura do livro de Apocalipse sobre as pragas do final do tempo, né? E das pragas do Egito. Primeiro o capítulo 8. O capítulo 8 de Apocalipse. Versículo de número 8 e 9. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja a terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Se relaciona? Capítulo 16. Apocalipse 16. Versículo 13. Então, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Capítulo 16, verso de número 3. Derramou o segundo a sua taça no mar, e esse se tornou em sangue, como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. No mar. Capítulo de número 8, volte lá. Versículo de número 7. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva de fogo, de mistura com sangue, e foram atiradas à terra. Foi então queimada a terça parte da terra, e das árvores, e também toda erva verde. Capítulo 9. Versículo 3. Versículo 1. O quinto anjo tocou a trombeta. Versículo 3.
Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhe dado poder como que tem os escorpiões da terra. Semana que vem, se Deus quiser, a gente vai nesse aí. Capítulo 16. Verso 10. Verso 10, diz assim: derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. Vai vir trevas ainda, densas trevas. E os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Pode chamar as crianças, por favor. Capítulo 16, nós já lemos, né? Versículo de número 21. Também desabou do céu sobre os homens grande saraiva com pedras, que pesavam cerca de 40 quilos. E por causa do flagelo, da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Aquelas pragas de lá vão acontecer. O julgamento de Deus vai vir. Não se iluda, não se engane. Deus vai julgar. Deus vai julgar. Nós cristãos, nós vamos continuar enfrentando a hostilidade, a dureza do coração dos homens ímpios deste mundo, como o Faraó. Vamos continuar enfrentando a hostilidade, a dureza do coração dos homens ímpios deste mundo. Mas cabe a nós confiar e obedecer ao Senhor. Pense em Moisés. Confiou e obedeceu ao Senhor. Não é? Irmãos, a liturgia da vida cristã é que você vai ser confrontado, você vai ser afrontado, você vai ser fustigado e você vai ter medo. Vai ou não vai? Vai. Mas nessa liturgia da vida, não aceite a proposta de negociar a sua adoração ao Senhor. Não negocie. Não negocie a sua vida com Deus. Você vai ser confrontado, você vai ser afrontado, você vai ser fustigado. Mas obedeça e confie no Senhor, porque essas pragas aqui vão vir. Vão vir sobre os faraós dessa terra. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Raios de luz, vamos ficar em pé? Vamos lá?